É ele ou ela? Afinal, o que a Linda Quebrada vem ensinar pra gente, vem contribuir com a nossa percepção a respeito do tema trans? Oi Flor, você tá aqui no Alma Jardineira, o canal que te inspira a cuidar do teu jardim interior. E se te interessa saber sobre esses temas trans, vem comigo, porque hoje eu vou trazer a minha percepção sobre esse assunto. E vamos começar já com essa história, né, que a gente acaba se envolvendo e conhecendo como que tá acontecendo no BBB. Que a última cena que passou. O que aconteceu? A Lin, ela dada a oportunidade de explicar, de contar, né, a história da sua tatuagem, que ela escreveu a tatuagem aqui na testa, que tá escrito ela. O que significa aquilo ali e principalmente por qual motivo que ela fez aquela tatuagem. Foi muito interessante. Tava tendo alguns problemas, né, na casa, algumas pessoas se referindo a ela pelo pronome ele, e que não é algo adequado porque ela já se posiciona como feminino, no gênero feminino, e que é o qual ela se identifica. E aí ela contou a história, foi dada a voz para ela contar essa história, do porquê da tatuagem. E aí ela explicou que ela fez a tatuagem por causa da mãe dela. Ela dizia assim que a mãe dela não conseguia tratar ela no pronome feminino, sempre chamando de ele, sempre chamando pelo nome masculino, e ela chegou a brincar e falar: eu vou tatuar na minha testa para você se lembrar que é ela. Então, com essa firmeza, né, com essa convicção. E aí, o quanto isso é importante, né? E o que a gente pode aprender com isso? Isso me faz lembrar das histórias que eu já atendi. Nos últimos tempos, assim, principalmente depois da pandemia, isso veio acontecendo com maior frequência, das pessoas trans chegarem, principalmente casos de trans na adolescência, né? Onde adolescentes já começam a entender um pouco dessa identificação de gênero, começam a entender que existem outras possibilidades, né? E começam a desejar essa nova situação, né? Agora, o quanto que isso é impactante para as famílias é algo que eu ainda não vi sendo falado, né? Ainda não, nem eu mesma me dediquei a esse assunto, porque é algo muito novo. E estou me dedicando agora a entender também, né, para que possa acolher as famílias da melhor forma possível. É algo extremamente difícil para uma mãe e para um pai ver-se diante de uma escolha, né, vamos chamar de escolha nesse momento, que vem da necessidade de uma orientação de gênero, né, que é interna, é uma postura interna, e que se dá geralmente na adolescência. Então isso é extremamente desafiador para os pais, porque ainda existem alguns fatores que influenciam essas resistências e essas dificuldades. O principal deles é a nossa cultura, né? E quando a gente fala cultura, a gente precisa considerar também os sistemas de religião que existem e o que geralmente é falado, o que geralmente é transmitido sobre essa temática. É muito difícil, é muito desafiador encontrar um espaço onde isso não seja extremamente julgado de forma negativa e reprimido e colocado como um comportamento inadequado, como um desvio. Durante muito tempo, homoafetividade foi vista também como um desvio, né? Era chamado de homossexualismo, que vem indicar que era visto como uma doença, né? E agora o tema trans, né? E aí, como é que é o meu entendimento disso ao escutar as pessoas, ao escutar tanto os adolescentes quanto as famílias, né?
Aqui está vindo isso, e principalmente agora, né? Não é que é uma coisa que está acontecendo agora, isso sempre existiu. Mas como um menino trans, um homem trans ao qual estou atendendo, até peço desculpas porque estou aprendendo a questão dos termos também, é uma coisa que é nova para mim, né? Como profissional, é nova para mim como pessoa também, e eu estou extremamente disposta e aberta a aprender, né? Mas como numa carta que um homem trans escreveu em processo de terapia comigo, que eu pedi para ele escrever, né? Como é que ele se sentia, como é que ele via esse novo homem que estava nascendo dentro dele, porque ele se comporta, ele performa o masculino, ele veste roupas masculinas, ele pensa de um jeito mais masculino, ele tem uma energia mais masculina. Nasceu menina e não se identificou com esse corpo, e aí veio a questão da disforia, né, que significa um sofrimento por habitar um corpo que não corresponde à energia primordial que está sendo vivida ali nesse corpo. Então esse menino escreveu assim: eu sempre fui vou colocar o nome dele como João, tá? Eu sempre fui o João, mas eu não sabia que existia a chance de mostrá-lo. Eu achei isso tão bonito e tão profundo ao mesmo tempo, sabe? Porque mostra que agora, existindo possibilidades, ele então é livre para ser quem ele sempre soube que ele era. Esse menino hoje tem 16 anos e a gente está falando desde os 5 anos que ele tem noção de que ele não performava a energia feminina, a feminilidade, como era a expectativa da sua mãe. Já em outro caso, de um menino trans também, adolescente, uma fala da mãe que me marcou muito foi ela dizer assim: parece que levaram a minha filha, colocaram um moleque no lugar dela e eu vou ter que amar mesmo assim. Então é muito importante, assim como a mãe da Lin, da Quebrada, não conseguia dizer para ela, não conseguia chamar ela de ela ainda, é muito importante que os filhos dessas mães, né, essas pessoas trans, que se puderem se colocar um pouco no lugar da mãe. Eu sei que é difícil, você já tem toda uma questão aí para viver, né? A vida já é mais desafiadora, sendo que você não pode expressar sua própria energia. É compreensível isso, mas o que eu quero acrescentar aqui como uma expansão de possibilidades, né, é um ponto de vista a mais, de repente, para enriquecer as relações entre vocês, entre você, pessoa trans, e sua família, né? O que é que está do ponto de vista da mãe e do pai, né, do lado de cá, do outro lado, né? A preocupação, o medo, a sensação de que fez algo errado, a sensação de fracasso, a vergonha do que vão dizer, do que vão pensar, e principalmente se essa família é uma família religiosa, se os valores dessa família estão atrelados a seguir um bom caráter e a seguir uma conduta, uma doutrina. Existem religiões mais rígidas do que outras, mas em geral todas elas têm esse olhar um tanto quanto condenatório, né, para essa postura, dizendo que isso é algo muito errado, porque é um desvio, porque Deus fez o homem e a mulher, e isso vem de uma interpretação, né, bíblica, que quando a gente expande a consciência, a gente vai ver que na verdade não existe homem e mulher, existe masculino e feminino, né? Existem essas duas energias, e essas duas energias habitam em nós. A cultura e a sociedade foi se configurando de uma maneira a delimitar o que é de um e o que é de outro, pegando apenas um ciclo da feminilidade, que é essa questão da energia mais voltada para dentro, mais da amorosidade, é o que a Mãe Terra faz, né? Pega essa coisa só da feminilidade, do acolhimento, transforma num romantismo, em roupas de florzinha, em saia, menina fecha a perna, né? Menina é comportada,
menina casa virgem foram criando-se delimitações para a feminilidade e a masculinidade. E para a masculinidade pegaram também apenas esse aspecto da energia que é para fora, né? E dessa coisa da busca e da força, e performam a masculinidade apenas nessa energia, sendo que ambos têm as duas energias, né? Masculino e feminino. E aí, se a gente for expandir a consciência, o que isso significa? O porquê que a gente está vivendo hoje, principalmente depois da pandemia, um momento de extrema liberdade, no sentido de que a autenticidade e a diversidade possam conviver, possam existir, e que a gente possa descobrir que isso, na verdade, pode trazer um enriquecimento da nossa percepção do que é felicidade, por exemplo. Já pensou? Se cada um puder fazer aquilo que lhe faz feliz com consciência de não estar prejudicando ninguém, de não desejar o mal para ninguém, você que é pai, que é mãe, tem que pensar também do ponto de vista do seu filho, que ele não está performando, ele não está criando um personagem só para te atingir ou só para chamar a tua atenção. Você que é pai e mãe de uma pessoa trans, você sabe lá no fundo que desde pequenininho, desde pequenininha, ela ou ele dava sinais de que a sua energia não estava condizente com aquele corpo e com o que esperavam dele. Então era uma menina que era uma menina mais moleca, que tinha a energia masculina mais presente e que quis expressar isso no seu modo de vestir, no seu modo de falar, no seu modo de agir. Ou um menino mais introvertido, com a energia feminina mais presente e que desejava ficar ali no seu quarto escrevendo e que gostava às vezes de mexer nas coisas da mãe, nos acessórios. Então, assim, a mãe e o pai sabem, mas existe um mecanismo de defesa chamado negação, porque aquilo que é muito difícil de aceitar, muito difícil de olhar, é natural que a gente queira esconder ou fingir que não está vendo. Só que isso vai causando mais distanciamento, vai causando mais ilusão e separação, porque você não está abrindo espaço para o seu filho ou para a sua filha poder dizer quem ele realmente é. E dá para entender por que esse mecanismo de defesa, como é chamado, né, da negação, ele vem para proteger a gente, porque como é que a gente vai lidar com uma coisa que a gente não sabe lidar? Então é por isso também que eu estou aqui, trazendo um pouco dessas palavras, não para fechar uma questão, porque eu não sou especialista. Eu estou recebendo esses casos agora, eles estão chegando assim em grande quantidade no ambulatório de saúde mental. E é um fenômeno que está acontecendo, né? E eu estou estudando e aprendendo junto. Mas eu trago, na verdade, essas reflexões para que a gente possa ampliar nossos pontos de vista. E o Big Brother também ajuda com isso, trazendo a possibilidade da gente olhar para a Lin, essa artista tão incrível. Eu andei pesquisando algo sobre o trabalho dela na internet. Essa liberdade de se expressar e que a gente possa respeitar essa expressão e aprender com ela. Já vi que é uma pessoa cabeça, inteligente, já vi ela tendo algumas conversas interessantes, ela estuda as pessoas, ela observa muito bem as pessoas. A gente pode aprender muito com todo mundo, sabe? Desde que a gente não queira que o outro mude para caber no nosso mundo. Deixa ele ser como ele quer ser e que a gente também possa ser como a gente quer ser. Então, para você que é pai, que é mãe, procura abrir o coração para isso, entendendo também que o seu maior medo tem a ver com violência e que vamos imaginar como seria um mundo onde não houvesse violência, como seria um mundo onde cada um pudesse expressar sua própria energia, como desejasse, né? Usando a roupa que quer, usando o cabelo que quer, se relacionando com quem quiser e da forma como quiser, mantendo responsabilidade afetiva, né? Já pensou se todo mundo pudesse expressar sua verdade? Como que esse mundo poderia ser mais leve? Então vamos sonhar com isso também. Vamos sonhar com isso, vamos realizar no dia a dia a aceitação que precisa, que essas pessoas
que tem a sensação de estar num corpo que não expressa a sua verdade, o que elas mais precisam nessa vida é de apoio, acolhimento, suporte, respeito. Caramba, já é difícil demais ter disforia. Você sabe o que é disforia? Eu não sei, eu nunca senti isso. Sou uma mulher cis, sempre gostei de ser uma mulher cis, de estar no meu corpo. Nunca senti nenhuma necessidade de expressar-me de outra maneira. Se eu sentisse, se eu tivesse essa consciência aqui, feminina, como eu escolho ser, dentro de um corpo masculino, como será que seria? Não sei. Né? A gente precisa também tentar se colocar no lugar do outro e entender que o respeito é a melhor postura sempre. Então que a gente possa, não há uma resposta pronta, não há ainda um conselho enfático, faça isso, faça aquilo, não. Vamos abrir as conversas, principalmente dentro de casa, vamos abrir espaço para nossa verdade. Bom, é isso, já falei bastante hoje aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui para mim, compartilha com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Até o próximo vídeo. Tchau!